Olá! Nessa série de vídeos, nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico a pacientes com necessidades específicas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre cardiopatia, os problemas do coração. A gente está abordando as demandas, as precauções, os cuidados, os critérios, né? Quais são os protocolos, quais são as necessidades para um bom atendimento desses pacientes, no caso do vídeo da cardiopata, né? Essas informações são fundamentais para o dentista no atendimento, que vai executar o atendimento, e também para o responsável, o próprio paciente, para poder fazer uma boa contratação desse serviço. Vamos fazer aqui uma definição, né, de alguns problemas, algumas cardiopatias. A primeira que a gente vai falar é o infarto. O infarto é quando a parte do tecido cardíaco, né, para de funcionar. O coração é um músculo que fica bombeando o sangue, então se parte daquele músculo perde a ação, aquele coração, aquele órgão perde um pouco da sua capacidade. Esse paciente, quando ele tem esse ataque, né, quando ele tem esse infarto, ele começa a ter sudorese, respiração ofegante, a gente sabe, né, dessas características, dor aguda do lado esquerdo, né, repentina no peito, no ombro e na face interna do braço esquerdo. Então, essas aí são as características de quem está tendo infarto. Outra cardiopatia é a arritmia, são alterações da frequência dos batimentos. Se a quantidade de batimento é menor do que 60, a gente chama isso de bradicardia, e maior do que 100, a gente chama isso de taquicardíaca. A insuficiência cardíaca é uma outra patologia do coração, que é a diminuição da eficácia do bombeamento, não por infarto, é uma insuficiência não devido ao infarto. E essa redução do bombeamento reduz o oxigênio, reduz os nutrientes para todo o organismo. Você imagina que como é que isso pode afetar a saúde sistêmica desse paciente, né? E outro problema, outra patologia do coração, outra cardiopatia, é a endocardite bacteriana infecciosa. Ela é a mais temida pelo cirurgião dentista, é uma inflamação do endocárdio, que é um determinado tecido do coração, por bactérias que entram na corrente sanguínea, né, vinda da cavidade oral. Então a boca, ela é uma porta que não pode estar aberta para que essas bactérias entrem na corrente sanguínea e tragam algum tipo de contaminação para esse tecido chamado endocárdio, gerando a endocardite. Então nós estamos diante de um paciente que tem alguma cardiopatia, alguma dessas que eu falei, ou então outras, são muitas. É preciso fazer essa minuciosa pesquisa, né, dessas peculiaridades, daquele mal e das manifestações, né, daquele mal dentro daquele paciente. Então aquela análise do mal, qual que é a cardiopatia, como é que isso está se manifestando, como é que essa cardiopatia está limitando esse paciente, como é que é o estado de saúde geral desse paciente, ele tem outra comorbidade, né? Isso tudo levado em consideração com os procedimentos. O que você pretende fazer, né, dentro do atendimento odontológico? Então esses 3 itens vão fazer parte da sua balança. Se a balança ficou pesada, peraí, como é que a gente vai melhorar? O que está pesado, vamos tentar melhorar para a gente poder correr menos risco, principalmente para o paciente. Então é feito uma anamnese, um exame físico, para ser elaborado esse plano de tratamento. Esse plano de tratamento sempre visando e sempre priorizando a prevenção diária e a prevenção periódica. Os atendimentos para os cardíacos, né, é muito interessante que seja de manhã e muito programado, muito bem planejado. Muito provavelmente vai ter que avaliar os marcadores, pressão arterial, frequência cardíaca, tudo, oximetria também é muito bom analisar durante toda a sessão. Então, enquanto o diabético você faz uma leitura inicial, o cardíaco você já deixa lá o negócio e ao longo do tratamento de 10 em 10, 15 em 15 minutos, você aciona lá e faz uma leitura para que você possa ter uma leitura imediata, instantânea daquela, principalmente a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial
E a pulsação. Existem equipamentos, tem aquele leitor, né, de pressão. Eu gosto muito do digital, ele não é tão fiel quanto o analógico, né? O analógico é aquele que tem o reloginho, aquele que tem uns que tem até uma corrente de mercúrio, aquele ali é muito exato, é muito bom. Mas o digital ele é mais fácil, você deixa lá de pendurado no braço e a secretária aperta de 15 em 15 minutos. Tem uns que até falam pra gente a pressão, então não precisa nem você ficar olhando lá. Mas é bom você ter aquilo ali para facilitar. Aquele oxímetro também, você tem ali a frequência cardíaca instantânea, né? Isso é muito importante, porque em caso de alteração, você percebeu que a taquicardia está alta, você percebeu que a pressão arterial dele está realmente alterando, faz um intervalo. É claro que você não vai falar com ele que você vai fazer um intervalo porque você está com medo, porque a pressão dele está aumentando. Não, não. Você faz um intervalo e começa a falar de alguma coisa que ele gosta de falar e observe, você vai ver que em pouco tempo aquilo ali vai reduzir a níveis normais. Principalmente por causa do estresse, né? O estresse, o medo do paciente faz sim alterar todos esses marcadores. Caso não melhore nesse intervalo que você está fazendo, você para o atendimento. Você, se for o caso, até se você perceber que está piorando, você aciona o SAMU, né? E mantém ali os sinais vitais de respiração, de pulsação. Você vai fazendo a leitura ali para facilitar a hora que o SAMU chegar. Isso em casos extremos, né? Bom, esse paciente que tem problema cardíaco, né? A gente tem que ter cuidado. Quais são os cuidados que podem complicar, né? O paciente que tem problema cardíaco, que é obeso, que fuma, que é sedentário, que tem diabetes, que também tem problema renal, que tem o colesterol alterado, então esse cara aí ele tá pronto para te dar problema. Então, é claro que com esses fatores de complicação, você vai ter um gerenciamento de risco mais rigoroso. Muito comum nesse paciente a profilaxia antibiótica, principalmente na endocardite, né? Esse paciente, eu gosto até de exagerar, né? Na dúvida, eu faço a profilaxia antibiótica. 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes, né? Aqueles pacientes que demonstram que são alérgicos, a gente entra com clindamicina, para quem for alérgico, né? É muito comum nesse tipo de paciente você pedir o risco cirúrgico. Então, o paciente cardíaco, juntamente com o renal crônico, são os pacientes que você mais conversa com o médico deles. O anestésico é a lidocaína. Eu uso lidocaína sem vasoconstritor. Existem estudos falando alguma coisa diferente disso. Mas eu sempre uso a máxima. Qual que é a máxima? Não passar de 2 tubetes, né? E sempre programando, sempre fazendo uma consulta rápida, uma consulta produtiva, tudo na minha mão, entendeu? Não posso perder nenhum minuto porque isso pode me custar caro. Outra utilização que a gente pode fazer é o do óxido nitroso. Essa terapia ela é bem favorável nesse tipo de paciente. Bom, se o paciente, você percebeu que ele está com taquicardia, né, o batimento cardíaco dele passou de 100, está passando lá, existe uma manobra que a gente aprende na escola que chama manobra de Valsalva, lembra? Você faz uma pressão interna dentro do nariz, sendo que esse está tampado, né? Você empurra ar dentro do nariz e isso aí, segundo estudos, ele faz reduzir ataque cardíaco. Assim como água gelada, se você der água gelada para o paciente com ataque cardíaco, segundo estudos, ela reduz ataque cardíaco. Se o paciente sofreu um infarto, você vai atender ele só depois de 6 meses, né, de todos os sintomas resolvidos, né, de tudo resolvido, 6 meses, aí sim você pode fazer um atendimento. Menos de 6 meses, corre o risco de ele ter um novo infarto e você não vai querer ter isso na sua cadeira. Paciente que tem marca-passo, né, não usar ultrassom. Segundo estudos ali, você vai alterar aquele marca-passo. Antigamente era raro um paciente com marca-passo, hoje não é tão raro assim não. Paciente com cardiopatia, você usa o fio retrator sem vasoconstritor, né?
Então, quem entende de prótese sabe o que eu estou falando. É o fio retrator, se possível sem o vasoconstritor, para também não afetar. Aquele fio retrator, ele tem uma concentração de vasoconstritor muito grande, muito maior até do que nos anestésicos. Ele é um pouco complicado. Assim como a anestésico tópico, ele tem uma concentração do anestésico muito maior do que o próprio anestésico, né? Enquanto o anestésico é 1 para 100 mil, aquilo ali é muito grande. Resumindo então, você tem certa dificuldade no atendimento com medicação, né, desse paciente cardíaco. Mas é o paciente que oferece mais risco para você de intercorrência nos procedimentos. Então, dificuldade no atendimento, sim, você vai ter alguma coisinha, alguma manobra que você vai ter que fazer, medicação, definir se entra antes, se entra depois, bom, mas é sim um paciente que apresenta um maior número de risco de intercorrência transoperatória. Quando o paciente ele recebe as informações, né, do médico dele, do cardiologista dele, de que ele é um cardiopata, ele recebe uma série de informações sobre o que faz, o que não faz, as limitações do que ele tem, né, para a vida. As informações que a gente passou nesse vídeo aqui, as informações pertinentes ao atendimento odontológico, é fundamental e de responsabilidade do dentista passar essas informações, principalmente no tocante à prevenção diária e à prevenção periódica. Nesse vídeo a gente falou sobre os detalhes do atendimento odontológico do paciente cardiopata.